preparei uma novidade para você. Se você entrar agora para o Fórmula Negócio Online, eu vou te dar de presente um treinamento Venda Rápida Online, onde nele eu mostro 52 estratégias para você começar a vender como afiliado sem investir e sem aparecer, se você não quiser. Esse treinamento sozinho, ele está avaliado aí, eu vendo ele por R$ 497, mas vai ser seu de graça. Eu vou te dar também de presente o maior treinamento de copywriting do Brasil. Está avaliado hoje R$ 997, mas vai ser seu de graça. Além disso ainda, eu vou te dar junto todos os 14 bônus que já estão lá no Fórmula Negócio Online. Tem um valor incalculável, serão todos seus de graça. E ainda, todo o Fórmula Negócio Online atualizado e completo, com 7 dias de garantia. Você recebe tudo, se não gostar de alguma coisa, eu devolvo todo o seu dinheiro. Sem perguntar nada, acessa agora o Fórmula Negócio Online e faz a sua inscrição hoje. É só clicar aqui embaixo. Blink, a decisão num piscar de olhos. Malcolm Gladwell. Entender como funciona o nosso processo de decisão é essencial para entendermos como as pessoas recebem nossas mensagens e como podemos facilitar o processo de decisão. Por exemplo, o objeto de estudo de Gladwell é a capacidade de cognição rápida que temos em determinadas situações, quando o nosso conhecimento de determinadas áreas é tão grande que, num piscar de olhos, somos capazes de fazer análises detalhadas, mesmo sem ter consciência disso. Decisões rápidas são frequentemente mais eficazes do que julgamentos minuciosos. Estamos acostumados a registrar e processar informações conscientemente, sempre pesando prós e contras para chegar a uma conclusão racional sobre o melhor caminho a percorrer nas situações que nos surgem, mas esse tipo de processamento de informações é muito lento e, em algumas situações, não há tempo suficiente. Ao longo da evolução humana, desenvolveu-se uma segunda e muito mais rápida estratégia. Nosso inconsciente faz julgamentos precipitados baseados em intuição e não em uma análise minuciosa. Essa segunda estratégia permite ao cérebro descarregar parte do esforço de processar pensamentos complexos no inconsciente, que processa situações em um piscar de olhos e toma decisões sobre a melhor atitude a ser tomada. Considere, por exemplo, que existem especialistas em tênis que podem prever intuitivamente quando um jogador irá cometer uma falha, embora não consigam identificar exatamente o motivo. Assim como existem especialistas em arte que conseguem ver uma obra forjada à primeira vista, só porque têm um sentimento estranho e que não podem explicar racionalmente. Em muitas situações, há padrões e regularidades que o inconsciente reconhece mais rapidamente que a mente consciente e lógica. É precisamente nesses momentos que devemos confiar em nossas decisões instantâneas. É mais eficaz se concentrar em fatos importantes do que examinar cada informação existente. Digamos que você esteja observando um casal e queira prever com precisão se o relacionamento deles durará. Para fazer isso, é melhor se concentrar em alguns sinais-chave específicos. Se você perceber um indício de desprezo em suas interações, por exemplo, isso é um forte indicador de que os problemas podem estar a caminho. Se você tentar analisar cada informação, será difícil fazer uma previsão precisa, pois muitas informações irrelevantes ocultam as realmente relevantes. Por exemplo, se você está ocupado observando os pés, a postura e o bate-papo do casal, pode perder indicadores mais cruciais, como os olhares desdenhosos. Em muitas situações de tomada de decisão, ao diferenciar informações importantes e sem importância, nosso inconsciente penetra nas partes mais necessárias de nossa percepção para fazer um julgamento preciso. Podemos fazer bons julgamentos porque nosso inconsciente é incrivelmente bom nesse processo de filtragem. Assim como os pesquisadores de relacionamentos sabem quais sinais, como os de desprezo, são mais importantes nas interações de um casal, nossas decisões espontâneas são baseadas em algumas poucas informações selecionadas. Fazemos uso constante de julgamentos rápidos e instintos na vida cotidiana. Quando se trata de amor, sabemos se nos sentimos atraídos por uma pessoa no instante em que a encontramos. Os jogadores de futebol, por outro lado, usam seu instinto para ajudá-los a se mover automaticamente para uma posição de pontuação. Alguns investidores até ouvem suas dores nas costas para saber quando é hora de vender seus estoques. Em todas essas situações, as decisões são tomadas na parte inconsciente do cérebro. Porém, muitas pessoas tendem a confiar em fatos e números acima de sentimentos e intuições, e é por isso que geralmente apresentam explicações lógicas para seus julgamentos precipitados depois de criá-los.
Por exemplo, depois de uma partida de futebol, um goleiro pode atribuir suas muitas grandes defesas durante o jogo como estar no lugar certo na hora certa, mesmo que essa explicação não reflita o que realmente passou pela sua cabeça no jogo. Na realidade, suas reações automáticas aos tiros no gol vieram de seu inconsciente. Da mesma forma, nossas explicações conscientes sobre nosso parceiro romântico ideal têm muito pouca conexão com a qual realmente gostamos. Podemos falar sobre os traços mais importantes que nosso futuro parceiro deve ter, mas quando conhecemos alguém, não recorremos à lista. Em vez disso, apenas sabemos intuitivamente se gostamos deles. E, mais frequentemente, nossa decisão intuitiva vai contra a lista racionalmente compilada de características desejáveis que tivemos antes. O inconsciente influencia nossas ações de uma maneira muito específica. Em um estudo, um grupo de pessoas foi solicitado a jogar Trivial Pursuit, mas antes de começar, foram divididas em 2 grupos e receberam uma tarefa. O primeiro grupo foi convidado a pensar sobre o que significaria ser professor, enquanto o outro pensou sobre o que significaria ser um hooligan de futebol. O resultado foi que o desempenho dos 2 grupos foi diferente. O grupo que tinha pensado sobre o professor inteligente obteve mais respostas certas do que o grupo que pensou sobre o hooligan burro do futebol. As associações influenciaram o desempenho dos jogadores. Da mesma forma, nossas associações inconscientes influenciam constantemente nosso comportamento. Por exemplo, a maioria de nós aprendeu a associar inconscientemente e automaticamente atributos como branco, masculino e alto com qualidades como poder e competência. Mesmo que não acreditemos explicitamente que homens altos e brancos sejam mais competentes do que mulheres negras e baixas, muitos de nós formam essas associações inconscientemente. De fato, a pesquisa mostrou que é mais fácil ser bem-sucedido profissionalmente como um homem alto e branco. Já foi demonstrado que um aumento de 1 polegada de altura se transforma em um salário mensurável, e as posições de alta gerência são quase exclusivamente ocupadas por homens brancos de altura acima da média. O caso de Warren Harding é prova de que associar características externas gerais a certas habilidades pode ser um erro terrível. Harding foi eleito presidente dos Estados Unidos após o fim da Primeira Guerra Mundial porque seus partidários simplesmente achavam que ele parecia presidencialista. Ele não tinha habilidades reais ou méritos para mostrar por si mesmo, e hoje é considerado como um dos piores presidentes de todos os tempos. Expressões faciais revelam precisamente o que uma pessoa está pensando. Cientistas mostraram que as expressões emocionais são um fenômeno universal. Todos em todas as regiões do mundo podem reconhecer uma expressão facial feliz, zangada ou triste. Existem algumas pessoas, como as que sofrem de autismo, que não entendem sinais não verbais. Só entendem informações transmitidas explicitamente e não conseguem ler os rostos das outras pessoas. Mas mesmo pessoas não autistas podem ser processadas temporariamente cegas aos significados das expressões por situações estressantes. Quando estamos estressados, tendemos a ignorar muitos sinais indiretos, como expressões faciais, e entramos em um modo de visão de túnel, dedicando toda a nossa atenção à mais iminente ameaça, significando a informação mais relevante. A visão de túnel pode, por exemplo, fazer com que policiais atinjam pessoas inocentes porque eles se concentram tão intensamente na possível ameaça de uma arma que até uma carteira preta pode parecer ameaçadora. Se você quiser evitar esse tipo de compulsão, você tem que diminuir a velocidade e o estresse em seu ambiente. Quanto maior o estresse, maior a probabilidade de você se tornar temporariamente irracional. E, ultrapassado certo nível de estresse, o processo de pensamento lógico para completamente e as pessoas se tornam muito imprevisíveis. Muitas vezes não é possível prever o comportamento do consumidor. É um trabalho do pesquisador de mercado descobrir quais produtos funcionarão bem no mercado e quais não funcionarão, mas essa tarefa pode ser bem mais difícil do que parece. Há várias décadas, a Coca-Cola realizou vários testes de sabor e foi forçada a concluir que sua concorrente, a Pepsi, tinha uma pontuação muito superior. Como resposta, a empresa mudou sua receita e introduziu um novo tipo de Coca-Cola no mercado, apropriadamente chamado New Coke. Todos os testes de sabor indicaram que seria um grande sucesso. O resultado? A New Coke foi um dos maiores fracassos de produtos de todos os tempos e acabou sendo retirada do mercado. Como os testes de sabor poderiam ter sido tão distantes?
Eles simplesmente haviam sido conduzidos sob as condições erradas. Os testadores tinham que avaliar os produtos com base em um único gole com todos os elementos da marca reconhecíveis, como a cor da lata escondida. Tais condições irreais resultaram em uma avaliação que não tinha nada a ver com o comportamento de compra posterior dos clientes. Para um julgamento instantâneo verdadeiramente representativo, os testadores de paladar precisavam do contexto certo. Eles deveriam estar bebendo uma lata em casa, no seu sofá. Finalmente, mais uma coisa a considerar na pesquisa de mercado é que, em geral, os consumidores tendem a avaliar negativamente os produtos particularmente inovadores nos testes iniciais. O fato é que os consumidores só precisam se acostumar com produtos que são novos e desconhecidos antes de começarem a gostar deles. Você deve se proteger conscientemente de informações potencialmente equivocadas. Por muitos anos, a opinião prevalecente no mundo da música era de que apenas homens podiam ser músicos profissionais, como violinistas ou baixistas. As mulheres, independentemente de quão talentosas fossem, não eram consideradas candidatas viáveis para o trabalho. Elas foram vítimas de estereótipos e preconceitos. Para superar esse problema, a indústria começou a usar telas durante as audições para esconder o gênero dos músicos, de modo que eles pudessem ser julgados apenas com base em seu desempenho. Graças a essa inovação, hoje existem muitas musicistas extraordinariamente talentosas em orquestras de todo o mundo. Como esse exemplo mostra, algumas vezes negar nossos julgamentos instantâneos inconscientes pode ser tão simples quanto ignorar deliberadamente informações que não são relevantes. Decisões rápidas costumam ser melhores do que decisões tomadas de forma lenta e deliberada. A retirada de um pequeno segmento de uma grande quantidade de informações disponíveis pode levar a previsões surpreendentemente precisas. A mente inconsciente processa informações rapidamente através de cortes específicos. O inconsciente pode ser preparado através de associações de palavras e outros métodos. As pessoas agem com informações inconscientes sem saber que estão fazendo isso. Julgamentos instantâneos são frequentemente influenciados por preconceitos inconscientes, como racismo ou estereótipos. Situações de alto estresse reduzem a capacidade de fazer bons julgamentos precipitados. Julgamentos rápidos sobre produtos novos ou inovadores muitas vezes estarão errados. As pessoas nem sempre sabem instantaneamente o que gostam. Especialistas são pessoas capazes de analisar e entender os fatores que influenciam seus próprios julgamentos. Ter muita informação pode levar a decisões erradas. Em determinadas circunstâncias, criar procedimentos para reduzir informações pode resultar em melhores julgamentos. As pessoas podem tomar medidas para reduzir o viés inconsciente. Neste livro, você aprendeu que o cérebro humano pode fazer julgamentos precipitados em um piscar de olhos. Em certas situações, esses julgamentos precipitados são muito superiores à análise consciente, enquanto às vezes podem levar a escolhas ruins e a avaliações injustas de outras pessoas. Preparar-se para improvisar leva a melhores resultados. Da mesma forma, as pessoas podem tomar medidas para reduzir o viés inconsciente em situações em que pode ser um fator. A avaliação cega dos candidatos a emprego, por exemplo, poderia ajudar a reduzir o viés racial na contratação, assim como as audições cegas levaram as orquestras a começar a contratar mais mulheres musicistas.